Olá pessoal, bem, essa questão busca medir o coeficiente de atrito dinâmico, que é o coeficiente de atrito cinético entre a moeda e a superfície de uma chapa fórmica. Bem, para isso a moeda foi colocada para deslizar sobre essa chapa numa situação em que ela está inclinada de 37 graus com a horizontal. Veja aqui no desenho, em um ângulo de 37 graus, a moeda vai deslizar. Usando os dados do exercício, a moeda partindo do repouso deslizou 2 metros em 1 segundo, em movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, usando uma equação desse movimento, a equação que diz que o deslocamento é a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, nós poderíamos calcular a aceleração da moeda. Como a velocidade inicial é zero, podemos substituir que o deslocamento de 2 metros foi feito no tempo de 1 segundo. Dessa forma, passando 2 para lá, achamos que a aceleração da moeda é de 4 metros por segundo ao quadrado. Bem, voltando para a moeda, nós vamos desenhar as forças que atuam nela. Nós temos aqui a força peso, temos a normal, que deve ser desenhada sempre perpendicular à superfície, e nós temos aqui para trás a força de atrito cinético. Eu vou traçar em cima da normal um eixo Y e ao longo do plano um eixo X. E eu vou decompor a força-peso ao longo desses eixos, em duas componentes. Uma delas, Px, e a que está em cima do eixo Y, essa componente será Py. Se eu prolongar a força-peso, aqui nós teremos um ângulo reto. Esse ângulo tem que ser complementar desse, portanto, ele tem que valer 53 graus. Dessa forma, esse outro ângulo, somado com esse, também tem que dar 90. Então, esse daqui vale 37 graus. Dessa forma, Px tem o mesmo valor que esse lado, olha. Esse lado tem o mesmo valor desse. Se é cateto oposto ao ângulo de 37, eu vou calcular com seno. Veja bem, seno de 37 graus é o cateto oposto do ângulo, que é Px, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Assim, Px vai ser peso vezes o seno de 37. Como o próprio exercício já me forneceu, o seno de 37 é 0,6. Portanto, Px é 0,6p. E já vou aproveitar e calcular o valor de Py, pois nós vamos precisar lá na frente também. Com o cosseno de 37 graus, a gente faz essa conta. Reparem que Py é cateto adjacente ao ângulo de 37. Então, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o peso. Então, Py é peso vezes o cosseno de 37, que é 0,8. Então, Py é 0,8 peso. Dessa forma, usando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante tem que ficar na direção da aceleração da partícula. Então, a força resultante aponta para baixo ao longo do plano, ou seja, é Px menos o atrito cinético, menos, é igual a massa vezes aceleração. Bem, Px é 0,6p e o atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, é igual a massa vezes aceleração. No entanto, nós sabemos desse esquema que a normal é igual a Py. Então, eu posso colocar o valor de Py no lugar da normal. Ficaremos 0,6p menos o coeficiente de atrito cinético, que nós queremos saber o valor. No lugar da normal, eu vou colocar Py, que vale 0,8p, igual a massa vezes aceleração. Vou substituir o peso por massa vezes gravidade. Assim ficaremos 0,6 mg menos o coeficiente de atrito cinético vezes 0,8 mg é igual a ma. Eu posso simplificar a massa porque do lado esquerdo ela poderia ser colocada em evidência e simplificada com a massa do outro lado. Como a gravidade vale 10, nesse termo eu terei 0,6 vezes 10, que é 6, menos, aqui 0,8 vezes 10 vai dar 8 vezes o coeficiente de atrito. E do lado de lá, a aceleração, que vale 4. Então, fazendo as contas, o coeficiente de atrito será 2 dividido por 8, que é 1/4 igual a 0,25. Portanto, o nosso gabarito é a letra C.